Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito da vegetação e da hidrografia do nosso Nordeste. Para nós fazermos isso, a primeira coisa é a gente lembrar que a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Lembrando que essa divisão vai lá do leste em direção ao oeste. Então vamos falar primeiro lá da nossa Zona da Mata. O que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que há uma relação dialética entre clima e vegetação. Professor, o que é uma relação dialética? É uma relação de influência mútua. Portanto, o clima determina a vegetação e alterações na vegetação podem alterar o clima. A gente sabe que a faixa leste do Nordeste brasileiro é uma área lá de clima tropical úmido. Resultado, a vegetação irá se adaptar. Via de regra, nós temos nessa região uma floresta tropical, que nós chamamos de Mata Atlântica, porque ela recobria originalmente do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, na faixa leste do território brasileiro. E, portanto, esse bioma é um dos biomas mais ameaçados de extinção no Brasil. Segundo o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, nós só temos 12% de vegetação nativa originária restante. Segundo o grupo SOS Mata Atlântica, nós temos apenas 7%. Essa diferença, nós sabemos, se dá lá pelo fato de que, sob o ponto de vista do IBAMA, somente a floresta deitada, ou seja, derrubada, é que pode ser constada como desmatamento. Já o grupo SOS Mata Atlântica identifica lá determinados corredores, de vegetação que estão cercados por cidades, por atividades econômicas, por ocupação humana, como por exemplo a agropecuária, e portanto o corredor biológico foi rompido e portanto essa mata tende à extinção. Não obstante esse fato, quais são as características da vegetação de Mata Atlântica? Primeiro, é uma vegetação de árvores altas, via de regra latifoliada, portanto de folhas largas. Nós temos uma vegetação densa e com uma grande biodiversidade. Aliás, alguns biólogos chegam até a falar que a biodiversidade da Mata Atlântica originária, dada aí a sua latitude de ir do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, poderia ser até maior do que a própria floresta amazônica. Portanto, vamos colocar isso no quadro para você. Confere aqui. Bom, pessoal, nós estamos analisando aqui primeiro a nossa vegetação de Mata Atlântica. Observe você que a vegetação de Mata Atlântica ela é composta de árvores altas, latifoliada, folhas largas, perennifólia, com folhas verdes durante todo o ano, que não caem, não ficam caducas. É uma vegetação densa e com grande biodiversidade. Repetindo então para você, a vegetação de Mata Atlântica é composta de árvores altas, latifoliada, perennifólia, densa e com grande biodiversidade. Nós sabemos, pessoal, que essa vegetação é uma vegetação que passa por um processo de degradação muito acelerado ao longo da história brasileira, sendo aí uma das vegetações mais sujeitas ao processo de extinção. E a pergunta é por quê? Se nós tracejarmos
o antigo Tratado de Tordesilhas, que lembrava você que as terras a leste de Tordesilhas eram terras portuguesas e as terras a oeste eram terras espanholas. A ocupação do território brasileiro começa exatamente pela região Nordeste, com a implementação de uma cultura canavieira. Era o Nordeste açucareiro. E a partir daí, nós vamos observar que toda a ocupação, ou a maior parte da ocupação do território brasileiro, se dá exatamente pela faixa leste do nosso território. E sendo assim, ainda hoje, é a área mais ocupada, mais industrializada e mais urbanizada do Brasil e do Nordeste. Resultado, uma grande destruição da vegetação original. Legal? Então vamos lá, vamos conferir. Zona da mata. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, rica biodiversidade, com a presença de diversas espécies animais e vegetais. Árvores de grande porte formam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Uma fauna rica, com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Observe aqui uma imagem típica de Mata Atlântica, né? Uma vegetação densa, fechada, muitas vezes latifoliada, de árvores altas e com grande biodiversidade. Bom, a Mata Atlântica foi substituída em grande parte pelos cultivos de cana-de-açúcar e por povoamentos que se transformaram em importantes cidades, como as capitais do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. O solo da Zona da Mata caracteriza-se por ser um solo argiloso e muito fértil. É conhecido como solo de massapê. O solo argiloso é aquele solo que retém mais água e mais nutrientes. Como nós temos lá, basicamente, um solo com grande quantidade, né, de nutrientes de origem mineral e de origem orgânica, formada por material orgânico em decomposição, esse solo se torna um solo extremamente fértil. E não por acaso a indústria canavieira se instaura exatamente, inicialmente, nessa faixa leste do território brasileiro, no Nordeste brasileiro. Observe aí a qualidade do solo de massapê, né? Um solo, via de regra, escuro, é um latossolo, um solo profundo e com grandes quantidades de nutrientes. Nós sabemos que a Mata Atlântica é um dos biomas aí mais ameaçados de extinção, sobretudo no Nordeste brasileiro. Observe lá a condição que nós tínhamos de vegetação, provavelmente quando os portugueses chegaram ao Brasil, e a situação atual no Nordeste brasileiro, praticamente inexistente. Isso se dá porque, se a gente tracejar aqui, né, o antigo Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar aqui, né? Tratado de Tordesilhas, as terras a leste, né, pertenciam a Portugal e, portanto, o início do processo de ocupação do nosso território, de urbanização, de concentração demográfica, de desenvolvimento urbano, se dá exatamente nessa faixa leste. E aí, portanto, o bioma acaba sendo o mais devastado. Continuando. A gente precisa analisar agora o agreste. Vamos lembrar. O agreste, pessoal, é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Nós sabemos que ele se encontra lá no Planalto da Borborema. E nós lembramos que Planalto é uma região mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos.
A vegetação típica do agreste é aquela do sertão nordestino, portanto, com uma vegetação basicamente arbustiva, em alguns casos arbórea. A arbustiva é aquela que tem mais ou menos aí até 1,5 m, talvez um pouco mais, 1,80 m, né, de altura. Nós vamos encontrar uma vegetação de casca grossa, raiz profunda, espaçada, retorcida, muitas vezes de coloração acinzentada, daí o nome caatinga, que significa lá mata branca na língua tupi-guarani. É uma vegetação xerófita, portanto muito bem adaptada, né, a um clima semiárido, em algumas condições, em alguns meses do ano sobretudo, e é uma vegetação que tem grande presença de cactácea, ou seja, de cactos. Um exemplo claro é o xique-xique. Legal? Vamos conferir? Olha para cá. O agreste, vamos lembrar, perdão, é uma faixa paralela à região costeira do Nordeste brasileiro, situado entre a Zona da Mata e o sertão. Esta área de transição se estende do Rio Grande do Norte até os planaltos da Bahia. O agreste e o sertão formam um bioma denominado de caatinga. A vegetação é de arbusto, com galho retorcido, como a aroeira, o angico e o juazeiro, além da presença de bromélias e de cactos. E aqui um exemplo claro de vegetação, né, do tipo do agreste. Bom, nós temos que falar então a respeito da caatinga. A caatinga, pessoal, é uma vegetação do semiárido nordestino, portanto, que pega lá a área do sertão. Como nós sabemos que o sertão sofre de um problema crônico, né, de uma distribuição muito desigual e muito parca de índice pluviométrico, de quantidade de chuva, em determinadas localidades chove apenas 600 milímetros por ano, em outras nós temos lá anos seguidos sem que caia lá uma gota de chuva significativa, a vegetação então tem que se adaptar. Essa vegetação é uma vegetação xerófita, é uma vegetação em parte formada por cactácea, por cacto. E aí os biólogos nos dizem que os espinhos do cacto foram folhas que se enrolaram em torno de si para evitar a transpiração e assim garantindo maior presença de água no corpo da planta. A gente sabe que é uma vegetação basicamente arbustiva, casca grossa, para ela resistir bem não só, né, ao fogo, né, natural, causado, por exemplo, por raios, mas também aquele antrópico, causado pelos seres humanos. A gente sabe que as folhas são finas, via de regra, essa vegetação, em alguns casos, a vegetação é caducifólia, ou seja, no período de seca a folha cai, para evitar que a planta transpire. Ela tem a raiz profunda para estourar o subsolo à procura de água, e a árvore é retorcida, diminuindo assim a sua área de exposição à insolação. A gente sabe que é uma vegetação muito adaptada ao clima semiárido. Então vamos botá-la no quadro para você. O que nós temos lá, né? Nós temos agora a vegetação de caatinga. Lembrando que caatinga, na língua tupi-guarani, significa mata branca. A coloração que a vegetação adquire no período de maior seca. É uma vegetação basicamente arbustiva, casca grossa, raiz profunda, retorcida, onde nós vamos encontrar uma vegetação xerófita, cactácea. Repetindo então, caatinga, uma vegetação arbustiva, de casca grossa,
raiz profunda, retorcida, muito adaptada a um clima semiárido, portanto xerófita, e formada em parte por cactáceas. Vamos revisar. Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta um clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptada para o período de seca, além de uma grande biodiversidade. Esse bioma é encontrado no Nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a porção norte de Minas Gerais. Toda essa área abrange 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território brasileiro. O nome Caatinga, em Tupi-Guarani, significa mata branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas, portanto ela é caducifólia, para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. No inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas ficam verdes e as flores voltam a brotar. Apesar da sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil quilômetros quadrados de caatinga já foram transformados em quase deserto, o que é explicado pelo corte da vegetação para servir de lenha e pelo manejo inadequado do solo. A vegetação tem a presença de arbustos, com galhos retorcidos e com raízes profundas, presença de cacto e bromélia. Os arbustos costumam perder quase totalmente as folhas na época de seca, propriedade usada para evitar a perda de água por evaporação. As folhas desse tipo de vegetação são do tamanho pequeno, são xerófitas e o solo da caatinga apresenta baixa fertilidade, além de ser pedregoso. Observe aqui que a área da caatinga vai lá do Ceará e Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais, passando, portanto, por praticamente todos os estados do Nordeste. Aqui nós temos lá uma vegetação típica de caatinga. Recentemente, o emprego de técnicas de irrigação ampliou a área ocupada para fruticultura e agricultura extensiva, sobretudo às margens do Rio São Francisco. Bom, pessoal, qual é a grande questão? A área da caatinga tem uma grande biodiversidade. A grande questão é que ela não tem a biodiversidade com a exuberância que nós encontramos na Mata Atlântica, que é lá a zona da mata, e também não vai encontrar a da floresta amazônica. No entanto, os botânicos e biólogos nos afirmam que há uma grande biodiversidade, sim, na caatinga brasileira. Nós temos lá um índice pluviométrico muito baixo. Resultado, o processo de intemperismo químico. E o que é o intemperismo? O intemperismo é o processo de desgaste e desagregação da rocha, provocada, nesse caso do intemperismo químico, sobretudo pelo índice pluviométrico, pela quantidade de chuva. A chuva é naturalmente ácida e, portanto, ela provoca lá o desgaste e a desagregação da rocha. O problema é que, como o índice pluviométrico é muito pequeno, via de regra, eu tenho um solo lá que, embora rico em nutrientes minerais, ele não é rico em nutrientes orgânicos. É um solo que, via de regra, se apresenta como pedregoso e, portanto, apresenta uma dificuldade a mais, tanto para a criação de animais quanto para a agricultura. A gente sabe que a caatinga é uma vegetação permanentemente ameaçada, sobretudo pelo manejo inadequado do solo, como o plantio extensivo ou a pecuária que provoca, muitas vezes, o sobrepastoreio de determinadas áreas, provocando, inclusive, a compactação do solo pelo pisoteamento dos animais. A gente sabe também
que boa parte da vegetação é retirada para servir de lenha, portanto de fonte energética para a fabricação dos alimentos da população sertaneja. E isso vem destruindo pouco a pouco esse bioma. Bom, a gente tem que falar também da Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais está na sub-região do meio norte, portanto lá, fronteira imediata entre o sertão nordestino e a área, né, de cerrado e floresta amazônica. Portanto, vai adquirir características muito próprias. A gente vai observar que a vegetação de Mata dos Cocais é basicamente composta lá por uma vegetação formada por palmáceas. O que são as palmáceas, né? São variedades de palmeiras, por exemplo, como a carnaúba. A gente vai poder observar que uma parte significativa, inclusive, da economia do meio norte se dá do extrativismo vegetal, né? Por exemplo, retirando, né, a carnaúba e outras como o buriti dessa região, em que parte dessas folhas podem ser retiradas um pó que vira cera e, portanto, tem uma utilização aí para a indústria automotiva, para a fabricação de cera automotiva, para cera domiciliar, para lustramóveis, mas também para cosméticos. A gente sabe que a vegetação também é rica em fruto, e esse fruto serve lá para óleo voltados, né, para cosmética, mas também para alimentação. Então, os frutos dessa região são basicamente destinados ao extrativismo vegetal. A gente sabe que a folhagem dessa palmácea também é utilizada para a cobertura das casas, né, que são coberturas de sapê nessa região. A gente observa, então, a vegetação de palmácea, que é de árvores altas, de folhas longas e finas e espaçadas. Vamos verificar? Vem para cá. A Mata dos Cocais é uma floresta de transição, situada entre a região do Nordeste brasileiro, entre a Caatinga e a área de Cerrado, e mais tarde lá com a floresta amazônica. Nós encontramos essa formação florestal principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. A vegetação típica da Mata dos Cocais é, por exemplo, o babaçu, que existe em maior quantidade, a carnaúba, o oiticica e o buriti. No extrato mais baixo da mata, nós encontramos diversas espécies de arbustos e vegetação de pequeno porte. A folha das palmáceas caracterizam-se por serem grandes e finas. E aqui, né, uma vegetação típica, né, de babaçu e carnaúba, né, da área do meio norte. Bom, pessoal, a gente quer falar um pouquinho a respeito da hidrografia da região Nordeste. E a nossa primeira questão é a gente entender lá o que nós estamos chamando de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é aquela que recebe a confluência de uma determinada quantidade de rios na região. A gente sabe que o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, é a bacia mais importante de todo o Nordeste. A primeira pergunta é: onde é que nasce o Rio São Francisco? O Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele corta boa parte do Nordeste brasileiro, sendo o único rio perene, ou seja, que tem água durante todo o ano, a cruzar a área do sertão, a área do semiárido nordestino. A gente sabe que esse rio é muito utilizado para a geração de energia hidráulica, por exemplo, como a hidrelétrica de Paulo Afonso, de Sobradinho 1, de Sobradinho 2, na verdade um grande complexo de hidrelétricas de Sobradinho, que abastece parte significativa da demanda de energia elétrica de todo o Nordeste e parte do Brasil. A gente sabe que esse rio é navegável basicamente de Minas Gerais até a Bahia. A partir daí, nós temos lá a construção de uma série de hidrelétricas, o que acaba tornando esse rio não navegável em toda a sua extensão. Um dos projetos mais importantes ao longo da história do Nordeste foi elencada a partir do governo Lula
com a transposição de águas do Rio São Francisco. O objetivo da transposição é retirar, na média, entre 3 a 5% da vazão, né, do rio, para poder abastecer os rios intermitentes, que são rios lá que quando chove tem água, quando não chove não tem água, abastecer alguns açudes dessa região, abastecer a área de produtores rurais ao longo e na área relativamente próxima do São Francisco, permitindo lá uma fruticultura irrigada, mas também o plantio de cereais, né, como a soja. Está entrando nessa região a cana-de-açúcar, nós temos a viticultura irrigada, que é o plantio de uva para a produção de vinho. Nós temos frutas tropicais como abacaxi, como melão e tantas outras que também são produzidas nessa região e, portanto, é uma grande sinalização para o equacionamento de parte dos problemas do semiárido. A gente sabe que os problemas não serão totalmente resolvidos pela transposição de águas do Rio São Francisco, porque é óbvio, a população sertaneja ela está espalhada por uma grande área do semiárido e é óbvio que a transposição, tanto no eixo norte quanto no eixo leste, não vai atingir a toda a população. Porém, vai permitir o abastecimento de açudes, de rios temporários e de algumas capitais da região, reduzindo o problema do déficit hídrico na região nordeste. Legal? Então vem para cá. Bacia do São Francisco, né? O principal rio é o São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele tem uma presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Ele corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No entanto, ele é navegável apenas entre Minas Gerais e Bahia. Ele atravessa lá o Polígono das Secas, que é o clima semiárido. É muito utilizado na agricultura para irrigação. Um alto potencial hidrelétrico, né? Com as usinas de Três Marias, de Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. Nós vamos perceber, então, né, que ele tem uma grande extensão e ele deságua no mar. Ele é um rio exorreico. Pessoal, o que é um rio exorreico? É um rio que deságua no mar, tudo bem? É o caso do Rio São Francisco. Aqui uma imagem à esquerda, né, do Rio São Francisco e a partir daí a área da sua foz já chegando ao mar. A usina de Paulo Afonso à esquerda e a viticultura irrigada, plantio de uva para a produção de vinho, de vinícolas nessa região, inclusive com uma grande presença de sulistas. Aqui a bacia do São Francisco, né? Saindo lá da Serra da Canastra, né? E passando lá pela usina das Três Marias e depois entrando no Nordeste brasileiro, né? Portanto, uma grande bacia hidrográfica extremamente importante, único rio perene a cruzar todo o semiárido nordestino. Bom, em 2005 teve início o polêmico projeto de transposição das águas do São Francisco, que pretende transportar a água do rio para alimentar açudes, rios temporários, irrigação, além de abastecimento urbano. Esse projeto atenderá, caso concluído, a previsão de conclusão era para esse ano de 2018, não o será, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, numa rede de canais que formarão o eixo norte e os estados de Pernambuco e Paraíba, através dos canais que formarão o eixo leste. Aqui, né, as áreas do eixo norte, com 99 metros cúbicos por segundo, e o eixo leste, com 28 metros cúbicos por segundo. No eixo norte, saindo lá de Cabrobó e
no eixo leste de Petrolândia. Tudo bem? Aqui um outro mapa com o eixo norte e todas as cidades e lugarejos que serão abastecidos, né? Como Cabrobó, Salgueiro, Açude, Atalho, Brejo Santo, São José de Piranhas, Cajazeiras, e no eixo leste, o açude Poço da Cruz, Custódia, Floresta, né, Monteiro, o açude do Boqueirão, até chegar em João Pessoa, na Paraíba. Bom, quais são os aspectos positivos e, eventualmente, os negativos da transposição? O aspecto positivo, sem dúvida alguma, é a possibilidade de reduzir o déficit hídrico, sobretudo da área do semiárido nordestino e de algumas capitais. Por um outro lado, nós temos os aspectos negativos, né? Há muitas críticas de que pode haver alteração da biodiversidade aquática do Rio São Francisco, de que o projeto, embora em tese ele tenha contemplado lá a recuperação da mata ciliar, isso não aconteceu na prática. O custo do projeto é um custo muito elevado e muitas vezes isso não atinge o sertanejo que está espalhado pela área do sertão. Não obstante esse fato, essa obra falta muito pouco para sua conclusão. Então, o aspecto positivo é que a população carente do Nordeste poderá ter acesso, com mais facilidade, à água do Rio São Francisco. Com mais água, será possível as pessoas plantarem e colherem, gerando assim mais renda e emprego. O aspecto negativo é que o investimento no projeto não apresenta uma relação direta custo-benefício. A transposição das águas do São Francisco irá abranger apenas 5% do território e 0,3% da população do semiárido brasileiro e afetará intensamente o ecossistema ao redor de todo o Rio São Francisco. Nós temos uma outra bacia importante do Nordeste, pessoal, que é a bacia do Parnaíba, né? Ocupando aí 3,9% do território nacional, que drena todo o estado do Piauí, parte do Maranhão e do Ceará. O rio Parnaíba é um dos poucos do mundo a possuir um delta em mar aberto, com uma área de manguezal, e a área de manguezal ela é importante, né? Porque ela é o que nós chamamos de berçário natural. Calcula-se que até 40% da vida marinha nasça nas áreas de mangue, né? Onde nós temos um número menor de predadores e onde nós temos uma riqueza aí de nutrientes para o plâncton, fitoplâncton e zooplâncton, que permite aí, né, uma cadeia alimentar próxima do manguezal. Então, o delta do Parnaíba está em mar aberto, com uma área de manguezal de aproximadamente 2.700 km². Nós temos uma outra bacia, que é do Atlântico Nordeste Oriental, lembrando que oriental significa leste, portanto, com uma área de 287.000 km², pegando lá os estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Os rios principais são o Jaguaribe, o rio Piranhas-Açu, o Capiberibe, o Acaraú, o Corumataú, o rio Mundaú, Paraíba e o rio Una. Situada agora na bacia Nordeste Ocidental, que significa oeste, situada entre o Nordeste e a região Norte, fica localizada quase na sua totalidade lá no estado do Maranhão. Algumas de suas subbacias constituem ricos ecossistemas, né, de manguezal, de babaçoal, vegetação típica do meio norte brasileiro, e da área de várzea. A área de várzea é uma área alagada parcialmente durante o ano, notadamente no período de grande chuva. A bacia do Atlântico Leste, com 364.000 km², divididas lá entre a Bahia e o Sergipe.
e 2 do Sudeste, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Na bacia, a pesca é utilizada como uma atividade própria de subsistência, aquela na qual, né, o pescador pesca para alimentar o próprio núcleo familiar. Ok? Bom, pessoal, encerramos então mais essa aula para você aqui no LAC Concursos. Abraço forte, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.